Bem, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui, né, mais uma vez para uma live especial do Instagram da Filosofia, o FCA. E a gente só aguarda um pouquinho, né, para caso o pessoal está acompanhando vai entrando. Qualquer problema no som e tal, se vocês puderem dar o toque, a gente vai já iniciar. Eu vou convidar hoje, né, a nossa convidada especial é a Júlia Oliveira, né, que é cordelista. E a ideia das lives, né, da filosofia, o FCA, é uma conversa, né, que a gente tem com alguns convidados. Ultimamente a gente fez lives apenas com mulheres, né, até porque é fundamental, né, a presença e a representatividade feminina. E a gente discutiu vários temas, né, vários assuntos diversos. Ah, beleza, Tessia, obrigado. E a gente já discutiu sobre o Dia Internacional da Filosofia, né? A gente convidou a Adriana Santos, que é uma egressa da especialização. A gente já teve uma live sobre filosofia japonesa com uma colega nossa da LAF, que também participou, né, de algumas discussões sobre essa questão da pesquisa em filosofia oriental. A gente teve na nossa última conversa, nossa última live foi com a Carla Alves, que falou sobre a Preta Simô, a abolição, né, no Ceará, né, uma visão crítica em relação à perspectiva, né, no dia da data da chamada data magna, né, e também nesse clima, né, eu vim até, digamos, a caráter, para a gente falar um pouco sobre filosofia e cordel, filosofia e cultura popular. Né? E aí, nesse sentido, a ideia foi convidar a Juliane, que é a pessoa que eu tenho como uma referência. É claro, no Cariri a gente tem grandes referências do cordel, como a professora Cláudia Regiane, né, que é uma grande pesquisadora, também escreve cordel, a Joseni Lacerda, que é uma cordelista do Crato, também muito conhecida, mas devido o contato com a Juliane, né, já de muito tempo, e eu venho acompanhando o trabalho dela, a gente resolveu, né, de última hora, essa ideia, até porque nós estamos nesse clima, né, bem típico do Nordeste, período junino, então falar sobre cordel nesse período eu acho que tem tudo a ver, né? E a cultura popular é preciso, né, que a gente mostre como, né, existem aí links com a filosofia, né? Por isso que o título, né, a filosofia, o cordel rima com filosofia, a filosofia rima com cordel, né? Então a ideia da nossa conversa é essa. Deixa eu só convidar aqui a Júlia. E a gente dá um tempinho, porque aí vai depois, né, dividir a tela. Deixa eu ver se está tudo ok. Ah, perfeito. Boa noite, Júlia. Boa noite. Tudo tranquilo? Tudo bem? Tranquilo, você me ouve bem? Eu estou ouvindo, ó, não sei se o som está um pouco baixo para mim, né? Não sei se, mas está dando para ouvir, tranquilo. Certo. Qualquer coisa eu coloco o fone. Se ficar muito baixo, Beleza, coloco o fonezinho, viu? tranquilo. Então, Júlia Oliveira, né? Nossa amiga cordelista, que tem um trabalho, né, bem interessante, que vem resgatando, né, mulheres cordelistas, também trazendo, né, a pegada feminista, né, nas suas pesquisas de cordel, nas suas pesquisas acadêmicas, né, também. Então, foi a pessoa que imediatamente, né, me veio à mente para convidar para falar sobre essa relação. Ó, Júlia, eu vim a caráter aqui, tô, né, bem Tô no vendo, clima, gostei aí da camisa, tô, hein? tô de estilo Estilo, gravado estilo. aqui. E aí, a ideia, né, cordel rima com filosofia, né, a primeira ideia seria pensar um pouco sobre isso, mas isso a gente vai deixar um pouco mais na sequência da fala, né. Primeiramente, eu queria só fazer um rápido, eu vou pedir que você se apresente, mas antes disso, eu vou só fazer aqui uma pequena introdução poética, né, para dar uma ideia, né, uma mostra grátis, né, do trabalho da Júlia, que não sei se tu lembra desse. Sim, bem antigo, né? Esse é. Tem só Sim. 20 anos, né?
É, 2004. Mas enfim, mas isso, né, é só para a gente ter isso, uma eu mostra sei. grátis, né, da precocidade da Júlia, né? Esse livreto, né, foi feito pela Prefeitura de Maracanaú em 2004, na Semana da Mulher. E aí a última poesia é a poesia da Júlia. A Júlia tinha então 12 anos, né? E aí ela era aluna da escola Rodolfo Teófilo, né, que fica lá na Pajuçara, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, né, da onde a gente vem. E, inclusive, ela era prefeita mirim de Maracanaú, com 12 anos de idade. Eu vou ler rapidamente essa poesia, né, que não é um cordel todo, é uma poesia em modo, né, do cordel, que é o valor que a mulher tem. Eu vou ler rapidamente, né, para não tomar muito tempo. O valor que a mulher tem, ninguém pode calcular, pois números não bastariam para poder demonstrar a grandeza deste ser que na vida é exemplar. Mulher, tu és guerreira, eu dou-te minha atenção, pois um ser igual a você, eu sei, não existe não. Para mim és sempre única, sempre és a solução. És bela como ninguém, pois o que você fizer sairá sempre perfeito, pois não és uma qualquer. Digo e tenho certeza, porque também sou mulher. Eu fiz essa homenagem para um ser fenomenal, a quem eu muito admiro, para mim é sensacional. Mostrar para todos quem é a mulher, afinal. Então, esse cordelzinho, já o início, né? Eu não sei se já foi a tua primeira poesia, ou se tu já tinha, né, feito algo antes, Júlio, mas tá aí, 2004, né? Uma relíquia que eu guardo aqui, né? Não sei se você tem, mas eu Nem sei guardei. se eu tenho, viu? Pois é. E aí, né, para você ver que já precocemente, já logo na infância praticamente, né, início da adolescência, a Júlia já tinha essa visão, essa perspectiva, né, de valorizar, de apresentar e representar, né, o protagonismo feminino. Depois a gente vai falar sobre outro texto dela, que é muito importante, que é essa releitura da Pandora, né? É um cordel, é a história de Pandora em nova simbologia, né? Então, interessante também ilustrações de Gabriele Longobardi, né, que é um estilo, né, Júlia? Com a caixa de Isso, Pandora. uma gravura, sim. E aí, pessoal, isso é só para dar o primeiro toque, né? Também lembrar que, mais uma referência que eu tenho aqui para mostrar, que a Júlia está nesse livro aqui, que todo mundo conhece, a professora Fanca, né, que é professora da UFCA, nossa colega, é o livro delas, né? Que é uma pesquisa, né, incrível sobre mulheres cordelistas, mulheres repentistas, e aqui na página 118, né, 118? 118, tem as referências aqui dos cordéis da Júlia, né? Então ela já está registrada, biografada, e tem um trabalho aí que é incrível. Então, Júlia, eu não vou fazer a apresentação, acho que prefiro que você se autoapresente, e depois a gente vai, né, fluindo com algumas questões, alguns motes, né, para a gente pensar sobre filosofia e cordel. Beleza. Boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite, amigo. E agradecer esse espaço, né? Pensar literatura e pensar filosofia, acho que é sempre atual e necessário, né? Essas discussões, a gente sai muito enriquecido delas. E eu queria começar essa nossa noite já trazendo um pouco de poesia, já que o Francisco trouxe aí essa poesia que eu nem lembrava mais. Eu fiquei aqui esperando, assim, surpresa também para saber o que é que eu tinha escrito, porque faz tanto tempo, né? E eu queria abrir com poesia, né? Pegando esse mote dessa abertura poética dele, trazendo uma poesia um pouco mais contemporânea, que é um trabalho que eu escrevi durante a pandemia. É muito comum os poetas cordelistas utilizarem o cordel também para se apresentar em versos, né? Para se autodefinirem, né? Eu gosto sempre de dizer que é para a gente dizer como a gente acha que é ou pensa que é, né? E isso vai sempre se transformando, né? Não é uma poesia, a poesia não é estática, né? Como a gente se vê, não é estático. Mas eu escrevi esse trabalho, né, que eu me apresento durante a pandemia, porque participando de muitas lives, né, muitos momentos como esse, eu disse, menina, não tem um texto em cordel para me apresentar. E aí eu peguei um texto que eu tinha começado a escrever há um tempo e resolvi desenvolver. E aí eu começo dizendo o seguinte: o meu nome
é Julie Oliveira. Eu sou poeta e cordelista. Eu nasci pelas mãos da avó, Dona Maria Batista. E desde que aqui pisei, eu me vejo como artista. Eu sou filha de Assunção, uma mulher doce, paciente, neta de Alice também, e eu honro cada semente, porque eu carrego comigo a força da minha gente. E eu nasci bem aperreada, mas eu não cogitei chorar. Eu sabia o que a vida tinha para me reservar. Esse misto de emoções que eu pude experimentar. E o aperreio primeiro me veio logo ao nascer. Eu não chorei. E a minha avó, a parteira, ao perceber, não entendia o motivo e se punha a me bater. O que ela não sabia é que eu já via a vida. Eu lá queria chorar. Eu queria enfrentar a lida. Eu quis pisar nesse mundo com a minha cabeça erguida. A poesia eu herdei de um amigo de fé. Um companheiro de jornada, a quem aplaudo de pé. Sou filha do cordelista Rouxinol do Rinaré. E eu sigo sem me definir, há em mim múltiplas cores. Eu aprendo no dia a dia, eu já venci algumas dores. Eu sou brisa e eu sou furacão, isso eu afirmo, senhores. De luta e de alegria é feita a minha jornada. Lutando por equidade, eu sigo bem acompanhada. Os nossos versos representam artilharia pesada. Eu sou do cordel de mulher, uma nova geração, que com verso e competência, rima, métrica e oração, conquistamos o nosso espaço e seguimos em união. Eu escrevo para inspirar, para exaltar a mulher, para lembrar que nós podemos ser quem a gente quiser, que a nossa força é imensa para o que der e vier. Eu acredito nas palavras e no poder da união. Eu carrego em mim a beleza e a força do sertão. Eu sou uma mulher que escreve, que com a caneta se atreve a fazer uma revolução. É isso. Perfeito, Júlio. E também dizer, né, que falou em Rouxinol do Rinaré, que está aí presente, né, nosso querido Rouxinol, que é um parceiro, né, de várias lutas, de várias pegadas aí, e que uma das características interessantes, né, é que a Júlia é de uma família de poetas, né, de cordelistas. O pai é cordelista, a Júlia já, né, também já tem essa veia poética, o Evaristo também. Então é uma família que traz, né, a poesia nas entranhas, né, e a gente percebe o quanto isso, né, enriquece, inclusive porque, por exemplo, no caso da gente que é da filosofia, nessas lives que a gente organiza aqui no curso de filosofia, é para mostrar que a filosofia está para além, né, do academicismo, né, daquela coisa mais um pouco cansada, né, da leitura de gabinete, mas a filosofia ela precisa dialogar com as várias artes, né? A filosofia ela inclusive brota desse diálogo com as várias artes, com a poesia, com a pintura, com a música, com a escultura, com todas as artes, né? Na nossa cultura, né, a cultura cearense, nordestina, né, brasileira em geral, a gente tem uma veia, né, não só poética, mas uma veia artística muito forte. E uma filosofia no Brasil, para que ela realmente tenha a nossa cara, né, que ela respire a nossa cultura, ela bebe nessas fontes, ela deve beber nessas fontes, né? Por isso que a ideia também da gente colocar como mote, né, da conversa, filosofia rima com cordel, né? Embora aparentemente não rime, mas a gente percebe que na própria literatura de cordel, na oralidade, né, na cultura popular, você tem a reflexão, né? Você tem aspectos reflexivos e temas filosóficos vão brotando, né, no cordel. E aí, aproveitando essa deixa, né, eu queria já pegar esse link, porque quando a gente faz o curso de filosofia, na filosofia, a primeira, digamos, a porta de entrada para as discussões filosóficas é a mitologia, né? Então, os mitos, eles fazem parte, né, digamos assim, daquela base da cultura humana, né, ou seja, das grandes religiões, né, das crenças, dos costumes, está tudo ali já presente nos mitos, né, os arquétipos e tal. E na filosofia, a gente vai primeiramente na fonte dos gregos, né? Isso não quer dizer que outras filosofias, outras tradições não bebam em outras mitologias.
Mas a gente, inicialmente, por conta ainda dessa presença muito forte ocidental, a gente vai nos gregos. E é justamente por isso que eu estou tratando dessa temática, para pegar deixa, né, para falar um pouco sobre como foi que surgiu essa ideia de você fazer um cordel, fazer uma releitura, né, e como você diz aqui, né, uma nova simbologia sobre Pandora. O que é que te motivou? Como foi que surgiu isso? Né, isso é uma primeira, né, uma primeira sacada aqui para a gente ir fluindo a conversa. É Diga um lá. bom ponto de partida. E um abraço aí para o Então, Rochinol. um abraço aí, pai, todo mundo aí que está nos assistindo. Então, quando a gente está nesse processo de aprendizado, de escrita do cordel, acredito que não só do cordel, né? Quando a gente está numa prática de escrita de algum gênero, e o cordel, ele tem uma estética muito própria, né? Ele tem ali uma métrica, né? Uma rima específica. Vocês me ouviram declamar aqui e dá para notar que tem uma musicalidade presente, né? De uma forma muito específica. E quando a gente está nesse processo, a gente quer escrever muito, né? Sobretudo, a gente fica naquela sede de escrever e de fazer diversas composições, né, escritas. E eu sempre fui uma criança muito ávida pela leitura, assim, de me pendurar na estante do meu pai, né, querendo ler os livros de gente grande, que eu dizia, né, até ele começar a comprar gibi para mim e eu me acalentar por um tempo com esses gibis e depois ter a chance de pegar nos livros de adultos e tudo. E lembro também nesse meu processo de leitora, escritora, né, porque vai nascendo junto, né, eu acho que a escritora nasce muito junto com a leitora. Eu lembro muito dessa paixão, desse fascínio pelos mitos gregos, né? Por tudo que tinha ligação com a filosofia, com a mitologia. E aí, numa dessas, eu pensei, eu vou recontar a história de Pandora. Isso ainda, acho que eu devia ter uns 14 anos, né? Não foi recente. Eu tenho 31 anos, né? Então já tem aí para lá de 15 anos que veio a primeira ideia, né? De fazer esse reconto. E eu fiz um reconto muito com um exercício mesmo, contei a história tal qual eu li, né? Somente transpondo para o gênero, para o cordel. E aí isso ficou num lugar, surgiu uma editora que quis publicar num livro didático, foi publicado, era um texto pequeno, né? Na época mesmo, só um reconto muito resumido. Aí veio a pandemia, né? 2020, eu começo a mexer nas minhas gavetas, né? Eu digo que é um momento, a pandemia, que todo mundo remexeu nas gavetas, seja nessas gavetas internas, né, de olhar para dentro, seja nessa gaveta física material, né? E eu fiz os dois, né? Fui mexer nessas gavetas materiais aqui nos meus textos, olhar para a vida e olhar para dentro. E aí eu encontro esse texto e lembrei, né, desse carinho que eu sempre tive por histórias mitológicas e por essa história específica. Só que 2020, né, a Julie já era uma mulher engajada em movimentos femininos, feministas. Já não fazia sentido para mim contar aquela história tal qual ela estava contada ali. Eu já estava lendo Simone de Beauvoir, inclusive estava lendo na época um artigo muito interessante. Assim, foi uma sintonia, né, uma sincronicidade de coisas, né? Eu, além de estar nesse momento da vida já muito engajada nos movimentos de mulheres cordelistas e tendo um selo, tinha acabado de criar um selo chamado Cordel de Mulher, eu também estava lendo um artigo na época, vocês vão me perdoar não lembrar agora o nome do professor, mas depois eu mando a referência para quem se interessar. Era um artigo de um professor onde ele fazia esse comparativo de que a Pandora, inclusive acho que é de filosofia esse professor, ele fazia um comparativo de como Pandora estava na mitologia grega para Eva no cristianismo. E aquilo me pegou de uma forma, né, bateu em mim, junto com aquela reflexão de olhar para um texto e dizer, eu não me reconheço mais nesse texto. Esse era um texto de uma menina que eu não sou mais essa menina. Não é mais essa escrita que eu quero colocar no mundo. Eu quero colocar no mundo outras inquietações, né? Que tem esse lugar da menina também, muito contestadora, muito inquieta, que queria mudar o final das histórias. Mas hoje já com um olhar, né, com um pouco mais de repertório também, até para conceituar isso. E aí fiquei mergulhando nessa viagem, né, de como a historiografia sempre coloca as mulheres num lugar de vilania, né, num lugar muito estigmatizado. E aí pensei, rapaz, eu vou reescrever o texto, né, vou reescrever essa história. E aí eu reescrevi,
né, tá trazendo uma outra Pandora, né? A história até um dado momento, a gente vai falar mais aqui da história, mas a história até um dado momento você pensa que ela vai acontecer igualzinho acontece lá no mito, até que acontece uma coisa diferente, especialmente no diálogo que tem ali entre a Pandora e a Esperança, né? Que é um diálogo diferente. E, embora seja um texto curto, que ele tem mais o objetivo de espinhar ali, de chamar as pessoas para pensar, né, sobre esse lugar da mulher na historiografia, eu escrevi ele num edital e ele foi muito bem aceito, né? Primeiro pelos curadores desse edital, por conta desse edital, eu pude publicar nesse formato de livrinho, né, de livreto. Foi um edital da Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura aqui de Fortaleza, e consegui fazer uma tiragem muito interessante. E, para minha surpresa, esse trabalho chegou muito bem também na mídia. Então, eu fui chamada pelos principais jornais para falar o que era essa Pandora, né? Por que uma Pandora em nova simbologia? Né? E por que, né, mexer com esse mito de Pandora? Para algumas pessoas parece que está muito bem resolvido, né? Mas para mim não estava. Quando eu li, não estava bem resolvido. E aí, também por conta dessa repercussão na mídia, desse trabalho, eu fui convidada para a Bienal de São Paulo, isso já 2022, para falar sobre poesia de cordel feminina, né? Poesia de cordel de mulher, a partir desse cordel, a partir desse trabalho que eu lancei na Bienal de São Paulo. E, assim, foi muito surpreendente, sabe, Francisco? Porque, assim, você que acompanha a minha história mesmo, né? Eu brinco dizendo que o Francisco me conhece no tempo que eu andava de calcinha em casa, né? Criança mesmo, menininha, assim. Bebi muito da fonte da biblioteca do Francisco, né? A primeira vez que li O Mundo de Sofia foi um livro emprestado do Francisco. Inclusive, tive um plano de sequestrar esse livro, mas ele pegou de volta. Ele tá aqui, ele tá bem aqui. Ele resgatou, viu? Mas assim, essa inquietação, esse movimento todo, mesmo com toda essa história, para mim foi muito surpreendente estar numa das principais bienais do país, né, que é a segunda maior da América Latina, e ter uma fila de gente para autografar o livro. Eu não esperava viver isso, né? Então, hoje, quando eu olho para esses registros, né, que é tão recente, 2022, eu digo, caramba, quanta potência tem o cordel e como ele chega em lugares que a gente nem imagina. Eu gosto sempre de dizer que a arte, ela permite que a gente rompa, né, muitas barreiras, que a gente chega em lugares que a gente nem imagina. O meu trabalho já chegou em lugares que eu nunca fui, né? Agora, recentemente, eu fui para a Holanda, por exemplo, por conta de uma pesquisadora de lá, que estava trabalhando, estudando o meu trabalho. Sabe-se Deus como foi que essa mulher, né, chegou nesse trabalho, né, no cordel. Então, o cordel, ele movimenta, ele chega muito, muito longe, né? E hoje, com as tecnologias, com a internet, com uma oportunidade como essa, né, Francisco, no Cariri, no sul do Ceará, eu estou aqui na capital, em Fortaleza, e a gente está podendo bater esse papo, que vai ficar gravado, outras pessoas vão poder se inquietar também, pensar sobre isso. Então, como as tecnologias também aliadas, né, a essa arte, a tradição, mas também com a tecnologia, fazem uma fusão tão interessante e faz a gente chegar longe. Então, eu fui com esse Pandora para São Paulo e fiquei muito surpresa quando eu vi aquela fila, assim, um pouco de síndrome de impostora também, né? Porque a gente tem um trabalho construído, né? Tem uma caminhada, né? Tem prêmios literários, tem obras distribuídas, mas bateu aquele negócio e eu falei, esse pessoal tá aqui para me ver falando desse cordel. E sim, as pessoas estavam, e é muito curioso também como essa nossa identidade nordestina, ela atravessa as pessoas, né? Essa palavra atravessamento tá tão cansada, mas eu gosto dela, porque num mundo onde as coisas ainda são tão superficiais, pensar em algo que nos atravessa é bonito, né? É potente. Eu lembro que eu estava declamando antes de começar o bate-papo lá, quem mediou foi até a Lucélia, que é uma estilogravadora também incrível, Lucélia Borges, e uma pessoa sentou e ela chegou assim meio atônita, e quando foi no final, ela falou, eu estava ouvindo uma voz que parecia a voz da minha mãe, que é cearense. E eu vim por essa voz, como um canto da sereia. Eu estava longe e eu escutei essa voz, era um espaço assim aberto, e eu vim por essa voz. E eu sentei aqui, foi um presente para mim descobrir que existem mulheres escrevendo cordel. Porque eu nunca tinha escutado falar que existiam mulheres, mulheres jovens e grupos de mulheres produzindo cordel, muito menos um cordel feminista, um cordel que chama as pessoas para pensar
né? Além do que está posto. Então é um pouco por aí, sabe, Francisco? Que esse cordel ele nasce, né? Ele se edita. E eu sou muito, muito grata, assim, porque é um cordel que ele não parece que ele não tem uma data de validade. Assim, esse ano mesmo, eu comecei o ano com um grupo chamado Mulheres, Livros e Vinhos, me chamando para conversar sobre esse livro, um clube de leitura aqui de Fortaleza, né? Que são mulheres de diferentes classes sociais que todo mês elas leem um livro, né? E aí, esse ano, elas fizeram a lista de leituras de livros e decidiram ler o Pandora. E foi muito, muito interessante, assim, estar aqui, né, onde eu estou morando, porque a gente está sempre viajando, né, sempre em muitos outros lugares, mas no lugar que a gente está, às vezes, não tem tanto essa abertura, esse convite, né? Então, assim, é um texto que sempre me traz surpresa, sempre me traz muita alegria de poder ver o quanto ele mexe com as pessoas também, né? Ele inquieta também as pessoas. Beleza. E outra coisa, isso é só para a gente ter uma amostra grátis, como eu disse, né? Porque alguém poderia pensar daquela forma, ah, mas ela é apenas cordelista. Eu acho que ser cordelista já é muito, né? Já é muita coisa. Mas a Juliana não parou por aí, né? Ela tem várias outras atividades, é produtora cultural, tem uns empreendimentos, né, também que ela faz. Ela dá oficinas de cordel, entre outras coisas, já apareceu em rede nacional, então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Porque para se ter uma ideia, né? Porque às vezes a gente passa despercebido, né? E algumas coisas não. E aí, esse momento também é para a gente fazer esse, né, digamos, agregar todos esses elementos, né, das suas atividades, né, e mostrar como isso é importante, por exemplo, na filosofia. Aqui no Cariri, no curso de filosofia, as, as alunas, né, estudantes, se organizaram e fizeram algo inédito, né, e assim, em várias outras regiões e universidades montaram um grupo de filósofas, né, então elas pesquisam, resgatam o trabalho e a obra de várias pensadoras, e esse grupo já vem de um certo tempo, né, trabalhando inclusive esse ano vai ter o segundo colóquio, né, das filósofas do Cariri, inclusive o edital ainda está aberto para submissões, né? A gente aproveita aqui na página, né, da Filosofia UFCA também tem algumas informações. Depois, inclusive eu guardei um exemplar desse da Pandora para depois repassar para elas fazerem uma leitura, né? Porque eu considero assim que o cordelista, né, e a cordelista, as cordelistas, são filósofos populares, né? São pensadores. Você vê que o trabalho que a Juliana fez com esse cordel da Pandora não é apenas recontar, né, no formato da poesia popular, ou poesia de cordel, o mito da Pandora. Ela faz uma reflexão a partir daí, né? E uma reflexão que tem a ver com o nosso tempo, né, com as questões do nosso tempo. Ou seja, é uma releitura, uma hermenêutica, né, do mito de Pandora, é, pensado para o nosso tempo, né, para as nossas questões. Eu acho que isso é fundamental. E às vezes a gente na filosofia tem esse, eu vou dizer, eu não tenho esse mal, que é de olhar muito para a Europa, olhar muito para a tradição filosófica ocidental, né, e tal, e esquece das nossas próprias raízes, porque todos os grandes pensadores e todas as filosofias, né, elas surgem de uma leitura crítica da sua própria cultura, né, da sua tradição. Por isso que alguns dizem, né, gostam de ler Kant, né, que é um filósofo alemão, aí eu digo assim, eu prefiro cante lá, né, que eu canto cá, como Patativa, né, a gente resgata, né, um pouco desse olhar para nós mesmos, né, então valorizar a cultura popular, valorizar o cordel, a xilogravura, né, que inclusive a gente vai, no próximo semestre, quando voltarem as aulas, que a greve acabou, né, eu vou estar com disciplina, eu vou trabalhar com a disciplina de estética, e eu vou trazer justamente essas questões, né, a literatura de cordel, a estética da xilogravura e várias outras, né, também para dialogar com os filósofos. Mas, enfim, estou falando demais, eu vou só fazer aqui uma. Incrível. Perfeito você falar isso. Você falou dos filósofos do povo, curioso, porque eu recentemente eu sanei uma pendência que eu tinha, né, que era apresentar a minha monografia da minha especialização. Eu sou graduada em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará. A minha monografia foi sobre a literatura de cordel, né, como
um mecanismo de educação informal e tudo mais. E agora, na especialização, eu fiz um trabalho também de conclusão, trazendo o cordel como uma possibilidade poético-pedagógica, né? E eu utilizo justamente essa terminologia que chamou muita atenção da banca, né? Que eu chamo, durante o meu trabalho, os cordelistas de filósofos do povo, né? E faço ali todo um olhar também para Gramsci, né? Trazendo esse olhar da consciência fragmentada, né? Porque eu apresento durante o trabalho momentos em que o poeta ele está se colocando ali no lugar dele de classe, né? Como um trabalhador, lutando pelos direitos dele. Mas tem momentos que ele também está defendendo quem oprime ele, né? A partir de uma circunstância de ter tido aquele cordão encomendado, ou de estar sendo mesmo manipulado por um meio. Então, eu pego Gramsci para trabalhar o conceito de consciência fragmentada a partir de alguns cordéis que eu escolhi. E quando a gente para pensar na educação no Brasil, né, Francisco, que durante muito tempo foi somente destinada a um pequeno público, né, muito elitizada mesmo, né? O povo mesmo, trabalhador, né, a grande mão de obra brasileira demorou muito a ter acesso, né, à escolarização. A gente começa a ver que demorou a ter acesso à escolarização, mas já existia uma outra forma de aprender. A gente sempre está aprendendo. E esses espaços de aprendizado, né, de reflexão, né, eles eram muitas vezes através do cordel, através daquele cordel que era comprado numa feira e era lido ali na boca da noite, como se diz, né, aqui no Nordeste. Numa época em que os veículos de comunicação também eram os objetos de comunicação, televisão, rádio, eram ainda muito escassos também, né, especialmente no interior do Nordeste. Então, a diversão do povo era ouvir cordel, né? Porque também eram poucas as pessoas alfabetizadas. Então, se escolhia ali um menino que fosse alfabetizado da região para ler cordel durante uma debulha de feijão, ou mesmo como quem assiste uma novela, né? Hoje a gente estava na oficina, né, com o Rochinol, com meu pai, lá no Museu da Indústria. E aí ele contando um pouco dessa terminologia, né, de onde é que vem o nome cordel e como que as pessoas antigamente chamavam de romance, de verso, né? E uma pessoa falou, curioso, minha avó chamava de novela, de novelinha, os cordéis. Porque para ela, de certo, era uma novela, né? Ouvia ali aquela história de princesa, ou mesmo um caos real que os cordelistas contavam em cordel. Hoje, a gente meio que banalizou um pouco a violência, né? É tanta informação que a gente, né, o mal já não mais nos abala tanto. Mas antigamente, nas localidades, quando acontecia um crime, uma coisa assim, aquilo ali era um assombro, né, para determinadas localidades. E o cordelista registrava muitas vezes aquele assombro, né? Tem uns cordéis antigos que é a saga do valentão, não sei o quê, que matou não sei quantas pessoas numa festa. Então a história ali era um assombro para a comunidade. Então esse folheto, ele fez, né, durante muito tempo, o papel de agente educador da população das camadas mais populares. Muitos são os relatos nas pesquisas que nós acessamos de pessoas que aprenderam a ler com cordel, que pegaram ali o baú de uma vovó que guardava ali como se fosse ouro, né, aqueles cordéis, e começou a folhear e aprendeu a ler com esses folhetos, né? A gente vai ter relatos de pessoas contando que só souberam que o homem pisou na Lua porque leram um folheto que contava da chegada do homem à Lua. Então, com o advento das tecnologias, com a acessibilidade, né, inclusive financeira, das pessoas terem condição, esses momentos coletivos, eles de fato foram se perdendo um pouco, ou foram se transformando, né? Nas oficinas, a gente sempre faz um momento de leitura coletiva, até para quem está querendo se embrenhar por esse lugar de escrever, se permitir essa prática, treinar o ouvido, porque é algo também que a gente vem perdendo, né? Esse ouvir poesia. A gente ouve podcast, né? A gente ouve muitas outras coisas, mas ouvir poesia, sentar num lugar para ouvir alguém ler poesia ou ler poesia com alguém em voz alta, treinar esse ouvido para essa poética, para essa cadência, né? Que não é por acaso, que não é à toa, que existe um motivo para essa cadência existir. Então, achei
fantástico quando você trouxe, a gente nem combinou nada aqui, né? Realmente a gente está conversando aqui como se estivesse na sala aqui de casa. Mas essa terminologia de filósofo do povo, eu trago ela nesse meu trabalho, né? Conectando com esse olhar do Gramsci da consciência fragmentada. E acho que ainda hoje, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, o cordel ele influencia muito ainda determinadas camadas populares, né? Ainda bate muito forte para quem lê e fixa muito mais. Pela sua própria forma, pela sua própria estética, é muito mais fácil aprender com cordel. Eu não sei se você tem usado nas suas aulas de filosofia seu cordel, porque o professor Francisco ele também é cordelista, viu? Ele só esconde aí o ouro. Meu pai disse que ele é cordelista bissexto, né? Que ele escreve. Ele já te apelidou, viu? De cordelista bissexto. Mas o Francisco tem um cordel, né? Sobre Diógenes, que ele escreveu, inclusive. Esse você escreveu em parceria, não foi? Com o pai foi, parceria. E eu imagino que assim, você fixa muito mais e você fica muito mais interessado a partir de uma leitura dessa do que você ir ler um calhamaçozão ali teórico sobre, né, um filósofo sobre um tema específico. Eu vejo professores de física, de medicina, colocando o cordel como essa ferramenta na sua sala de aula e vendo esse retorno positivo dos alunos. Eu que ministro muitas oficinas também de escrita criativa, né, não só de cordel em si, mas de escrita criativa como um todo, muitas vezes eu escuto alunos falando: Julie, eu fui ler Machado de Assis, Zé de Alencar, por causa de um cordel que tinha sobre uma obra dele, porque eu não tinha saco para ler, achava uma linguagem muito antiga, muito truncada, mas eu li um cordel e fiquei pensando, poxa, quero saber mais detalhes, porque muitas vezes o cordel ele vai pegar ali, né, os pontos principais que o poeta quis trazer, uma pinçada mesmo, né? Nem sempre você vai colocar ali esmiuçar, também tem a sua cara, né? Dependendo da obra, né? Você pode dar ali a sua cara. E eu vejo muito isso, esse movimento inverso, né? Da pessoa primeiro ler o cordel para depois ir para o clássico, né? E o movimento pode ser também o contrário, mas eu acho que essa poética ela tem muita força para fazer a gente aprender, para fazer a gente fixar e pensar, né? Pensar sobre as coisas. Eu gosto muito de lembrar de uma palestra que eu assisti certa vez do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, né? Que ele gosta muito de etimologia. E eu sou maluca por etimologia também, assim. De tentar saber de onde vem aquela palavra, porque isso mostra como tudo se transforma, né? Como uma palavra nasce ali de uma circunstância e depois ela pode ganhar uma conotação completamente diferente ou pode manter, né? Aquela conotação do seu surgimento. E aí ele falava sobre decorar. E aí ele trazia que decorar essa coisa do decor, né? Do latim, do coração, do decor. E aí eu fiquei viajando nessa palestra do Cortella e fiquei lembrando daquelas pessoas dos nossos interiores que elas não tiveram acesso à escolarização, mas que elas decoraram cordéis. E alguns decoraram cordéis inteiros. E aí, o que é que isso tem a ver com decorar, né? Do decor do Mário Sérgio Cortella? Eu acho que decorar talvez seja essa coisa de que quando a gente quer muito guardar algo dentro da gente, isso transcende o lugar da mente, do racional, do cérebro, e vem para o coração, né? Como uma marca, como uma tatuagem, e aí fica de cor, né? E eu penso que essas pessoas que ouviam cordéis, elas queriam tanto guardar aquilo dentro delas, aquelas histórias que entretinham, que encantavam, que fazia sonhar, que fazia pensar num lugar diferente, que fazia, sei lá, acreditar numa outra realidade, né? Numa mudança, sei lá, social mesmo, que elas guardavam aquilo dentro delas e, portanto, decoravam, né? Então, eu acredito muito nessa potência, sabe? Desse decor, que é de eu quero guardar isso dentro de mim, eu quero ter isso aqui, né? Para sempre em mim. Inclusive, Júlio, tem um pensador italiano chamado Vico, que ele disse que a primeira educação da humanidade foi a educação poética, né? Então, a gente tem essa experiência nos sertões, né, no interior, né, das várias cidades, dos estados do Nordeste, que é justamente isso, né? É uma forma de educação poética que vem pelo cordel, né, pelo repente,
Eu costumo dizer que o Homero, né, que escreveu ali a Ilíada, a Odisseia, ele era um repentista, ele era cego, ele não escreveu, né? Ele recitava. Então ele saía os aedos, né? Os chamados aedos na Grécia, eles saíam de reinos, né? De polis em polis, que eram cidades-estado, né? E aí lá eles cantavam, recitavam, como um repentista, né? Essas narrativas que foram colocadas na escrita, né? Que naquela época também era muito difícil, né? Você sabe que toda essa literatura, na verdade, era oral, né? A oralidade que predominava. Por isso que a necessidade da rima, para que as pessoas, né, guardassem na memória. Ilíada e Odisseia era um livro, entre aspas, né, que era aprendido pelas crianças, né? Lá na chamada pré-escola grega, eles aprendiam, decoravam e recitavam esses grandes romances, né, que a gente chama na literatura de cordel, né, os romances, eles recitavam as façanhas, né, as sagas lá do Aquiles, do Heitor, né, do Ulisses. Então, para ver como tem tanta coisa, por isso que é a ideia da live, né, filosofia rima com cordel, existe tanta coisa comum nessas duas tradições que tem a oralidade como uma marca muito forte, embora depois tenha predominado, mas o próprio Platão, né? Ele valorizava a oralidade mais do que a escrita, né? Tá lá no Fedro, né? Algumas críticas à escrita e o valor da oralidade. E a educação poética é muito forte, né? Ela não só mnemotécnica, né? Porque você memoriza, mas também porque ela é uma forma de reflexão bela, né? Uma reflexão que vem com esse caráter artístico, né? Eu vou aproveitar, deixa, só para ler aqui deixar o pessoal com vontade de ler o Cordel da Pandora, né? Só reforçando, né, para quem chegou depois, essa é uma live que a gente costuma fazer no curso de filosofia da UFCA, aqui em Juazeiro do Norte, para quem não conhece. Hoje a gente convidou, né, a Júlia Oliveira, né, que é uma grande cordelista, mas ela é mais, né, do que cordelista, ela também é produtora. Entre outras coisas, ela já participou de programas, né, em rede nacional, falando sobre literatura de cordel. Ela editou o livro do Braulio, né? Depois a gente vai falar sobre isso. E tem vários projetos, além de projetos, né, de produção na área, né, da literatura de cordel e outras coisas mais, outras atividades, né, Júlio? Deixar guardado mais para adiante. Mas só para dizer da potência, né, do trabalho da Júlia, e ainda com essa perspectiva de uma leitura crítica feminista a respeito, né, de várias leituras que a gente até então, né, vem assimilando sem refletir criticamente. Então, como eu disse, é uma pensadora, né, popular. Digamos assim, as cordelistas são pensadoras populares, né, porque trazem essa marca. Mas, enfim, deixa eu ler aqui só dos estrofes, né? Peço às musas ancestrais que aos gregos de outrora davam luz e inspiração para me inspirarem agora, enquanto versejo aqui a história de Pandora. Conforme a mitologia, no Olimpo era guardado o dito fogo dos deuses, que era um fogo sagrado, e por ser tão valioso, esse fogo foi roubado. Quem possuísse esse fogo seria conhecedor dos mais profundos mistérios e seria entendedor, assim de todas as coisas, sem sentir nenhum temor. Um titã, sabendo disso, então o dia roubou esse tal fogo e depois aos homens ele ofertou, e Deus, muito furioso, ao rebelde castigou. Então, é só as primeiras estrofes, né, do cordel A História de Pandora em Nova Simbologia, da Júlia Oliveira, e também tem um outro aspecto desse fogo, Júlio, que queria até retomar, mas não sei se você quiser falar também sobre isso, porque eu já estou com outras coisas aqui também para trazer aqui para discussão, para conversa, que é o fogo de Hestia, né? A gente tem aí o fogo que o Prometeu rouba dos deuses, que era segundo, né, se interpreta o fogo da razão, né, que levou aos homens, né, as habilidades racionais e tudo mais. E aí a história de Prometeu e Pandora, né, estão interligadas, mas na Grécia existe uma perspectiva também aí do ponto de vista das divindades, das deusas. Você tem o fogo de Hestia, né? Que era o fogo da lareira que ficava no centro da casa e que também representava um outro aspecto, né? Se a gente for olhar para as deusas, né, gregas em geral, tem muita coisa
né, para se resgatar, para se aprender, por exemplo, com a deusa Artemis, né, que era uma deusa da caça, a deusa da lua, né, e tem esse aspecto aí importante da presença das mulheres, mas só para também para pegar esse link, né, para refletir, mostrar como de uma temática você pode trazer outras questões, né, outros temas dentro da mitologia que dialogam com a filosofia. Mas voltando um pouco sobre a tua formação, né, sobre a tua, não sei se tu quiser falar também sobre essa parte mitológica, mas antes disso eu queria até te perguntar, é, entre os cordéis que tu produziu, assim, tu poderia citar alguns, assim, para que quem não conhece, né, e até para reforçar aí a Sim. pesquisa depois do pessoal, quais foram os primeiros cordéis? Inclusive eu tenho um aqui. Essa é uma parceria, né? É uma parceria Exato. minha com o Evaristo, que é meu tio. Ah, mas Essa coisa da família que diz, não era Francisco. esse não. Esse é um dos, né? Para mostrar que a Júlia também tem parceria com o tio dela, que também é cordelista, né? O Evaristo. Mas eu queria mostrar esse aqui, ó. Esse daqui é de 2004, né? Tem 20 anos esse cordelzinho. Que não, cordelzinho, né? No sentido de que é carinhosamente falando, mas ele traz uma discussão, né? Uma tragédia em família ou o pai que matou o filho. Então, a reflexão moral, né? A gente está Sim. falando da Pandora, né, sobre a questão de gênero, a questão da releitura e da mitologia, e aqui tem uma discussão sobre a questão moral, né, sobre uma forma, né, que a gente encontra na cultura popular de refletir temas morais a partir de histórias, né, do cotidiano, histórias, né, que a gente escuta dos causos, né, e aí, só para retomar essa ideia de como é que foi, né, essa tua produção, quais foram os primeiros cordéis, né, como foi que foi conduzindo, né, a tua produção. Então, eu começo como uma criança, né? Escrevendo cordéis, assim. Eu, desde que fui alfabetizada, né? Eu fui alfabetizada em casa pelos meus pais, né? O meu primeiro lugar de aprendizado foi em casa. Tem muitas fotos eu em casa que você pensa que é numa escolinha, né? Mas, na verdade, eu tinha muita vontade de estudar e ainda não tinha idade na época. As crianças não entravam tão cedo na escola. E meu pai fazendo sempre os meus quereres e vendo a minha vontade de estudar, meio que montou ali um lugarzinho, né, na casa para eu estudar. E tem muitas fotos estudando. A minha cartilha que eu guardo, que é preciosíssima para mim, foi desenhada pelo meu pai, né, à mão, desenhada e pintada por ele, que a gente aprendia o ABC, né, antigamente, o A de avião, o B de bola. Então a minha cartilha foi toda desenhada, né, composta pelo meu pai, um grande privilégio, né, que a gente tinha de antigamente ter os pais e as mães ali inteiros para a gente, sem esse capitalismo tão selvagem hoje, né? Que quem está criando os filhos da maioria de nós são as babás, são porque as circunstâncias não permitem, né? Eu tive esse privilégio de ter um pai e uma mãe ali muito próximos, né? Especialmente nesses primeiros anos que são tão essenciais na nossa vida. E aí eu começo ali, acho que ali nasce essa escritora, porque eu começo ali nas histórias que eu ouvia meu pai me contar antes de dormir, contava histórias, cantava músicas. Eu começo ali a ter muita vontade de mudar aquelas histórias. Porque algumas coisas eu achava muito chatas mesmo. Como assim essa história termina assim? E aí eu digo que vem esse atrevimento mesmo, né? Esse atrevimento e de mudar as histórias, essa ousadia de criança, né? De querer mudar as histórias. E aí com 10 anos eu escrevo um poema dentro de um contexto de um concurso na escola. Fui aluna, fui cria de escola pública a vida inteira, né? E universidade pública também. Agora no mestrado é que eu estou numa instituição particular, mas bolsista também. E aí eu escrevo um poema que é contemplado num prêmio, né? Quando eu morava em Maracanaú, eu nasci em Maracanaú, contemplado num prêmio ali com menção honrosa. Mas para uma criança, menção honrosa é quase o primeiro lugar. Porque é um reconhecimento de alguma coisa, né, que você está fazendo dentro do é uma validação de outros, né, que não seja aqueles do seu contexto familiar. E aí eu lembro do povo do concurso lá da prefeitura falando: você quer dizer seu poema, não era um cordel, você quer dizer o seu poema no aniversário do município? E aí eu muito espilicute, como a gente fala aqui no Ceará, falei: quero.
pro município inteiro, né? A festa do município. Eu subi lá no palco e fui dizer esses versos que eram os meus primeiros ensaios, meus primeiros poemas, por aí, devia ser aí 2002, 2001. Mas eu sempre escrevi historinhas, tanto que eu lembro que a minha primeira professora, assim, já depois da alfabetização ali, chegou para os meus pais e falou: olha, naquela época você antecipava as crianças de série, tinha esse rolê de adiantar, né, as crianças de série. Era uma coisa assim, parecia interessante, mas depois a gente para pensar um pouco problemático também. Mas enfim, na época eu fui adiantada de série porque os meninos estavam aprendendo B com A, B com E, e eu estava criando histórias. Eu tinha uma professora que colocava um cavalete lá com poemas. Eram poemas assim, Cecília Meirelles, Emanuel Bandeira, né? E eu lia já, fluentemente, né? E inventava coisas, ficava inventando as minhas histórias. E achava as aulas chatas e ficava a aula escrevendo. A professora teve muita sensibilidade, porque é muita sensibilidade numa turma de escola pública com um bocado de aluno, a pessoa olhar que a criatura tá ali escrevendo. E ela falou para meus pais: olha, essa menina precisa ir para outra série, porque ela vai perder o ano, né? Ela vai perder o ano porque eu não vejo o que ela tem que aprender nesse ano aqui com o que a gente tem que passar. E todo esse contexto, né, foi me dando muita autoestima, né, para continuar escrevendo, né, para continuar criando. E aí um dia eu, nessas minhas leituras e nessa coisa de adaptar, de exercitar a escrita, falei: pai, eu vou escrever um cordel. Muita ousadia, né? E aí meu pai falou: tá certo, você sabe que tem umas regras, né? Mas você lê muito, você presta atenção. Quando eu falo sempre que eu fui escrever um cordel, as pessoas às vezes pensam que meu pai sentou ali do meu lado e foi dizendo: ó, é assim. Não foi bem assim, né? Foi muito de ouvi-lo, de ler, né? Não existe escritor sem ser leitor, né? E aí eu vou e adapto uma primeira historinha, chamada A Esperteza de João, rapaz pobre que casou com a princesa. Esse cordel é de 2003, salvo engano, eu tinha 11 anos. E o meu pai disse: ah, faça aí umas 10 estrofes, porque a gente faz uma xerox, manda para seus coleguinhas da escola. Só que eu me empolguei. E aí eu fiz 73 quadras. E aí ele ficou espantado, né, com aquilo e disse: bom, vamos aqui, né, ajustar e tudo. E foi fazendo uma revisão, explicando como é que podia melhorar para ser cordel mesmo, o que é que tinha ali que, né, que não estava muito bem dentro da lógica do cordel, da métrica do cordel. Foi, assim, uma grande escola esse primeiro cordel. E aí ele mostra para Cleverson Viana, que na época era praticamente a única editora de cordel que existia aqui no Ceará atuante, né? Então o Cleverson disse: Rochinol, eu quero publicar esse cordel, porque além da Júlia levar jeito, eu acho que a gente não tem crianças produzindo cordel, a gente não ouve falar de crianças. Eu acho que é histórico isso. Vamos fazer esse cordel? E aí ele fez um milheiro, que a gente falava antigamente um milheiro, gente, que eram 1000 cordéis, né? E eu, com a minha veia empreendedora, botei esses 1000 cordéis debaixo do braço. E todo lugar que eu ia, eu dizia: eu posso dizer um cordel? E aí eu decorei, tinha uma memória muito melhor do que a minha memória hoje, já tá bem prejudicada aí de muita informação. Mas eu decorei essas 73 quadras, e aí eu chegava dizendo: peço licença aos leitores que gostam de aventura, pois agora eu vou narrar uma história de bravura. Essa história aconteceu há muitos séculos atrás, é a história de um moço corajoso e muito audaz. Seu nome era João, moço de grande valor, era pobre, mas honesto e muito trabalhador. Então, fui aí meio homérica, né? Criando aí a minha historinha. E todo canto eu dizia essa história e vendia esses cordéis. E vendi 1000 cordéis nessa brincadeira, né? De todo canto dizer esses cordéis e depois convenci a prefeitura a comprar. Acho que foi a única coisa que a prefeitura me comprou até hoje. Eu tenho livros por todo o Brasil, mas na minha cidade, Maracanaú, né? Onde o santo nasce, né? O milagre nunca acontece. Podia estar, né, nas escolas do ensino fundamental, né, os textos serem adotados, né, como em outros lugares estão, né? Pois é. E já tenho trabalhos em Curitiba, em São Paulo, enfim. Essas coisas, né? Agora na Holanda, com trabalho, né, sendo pesquisado na Holanda, né, sendo recebido de uma forma maravilhosa fora do país. E aí, Francisco, acho que esse primeiro cordel me deu muita animação, muito gás, assim, uma criança, né, escrevendo para crianças, porque era uma história infantil que eu tinha lido num livrinho. Era aquelas histórias típicas de princesa, né? Um rapaz pobre que quer casar com uma princesa, mas ali já tinha uma coisa Julie, sabe quando eu olho para esse texto? Porque
já tinha uma voz, assim, dessa Julie que hoje, né, tá aqui, né? Que era assim, eu lembro que a história original, ele vencia todas as peripécias e pronto, casava com a princesa. E a Julie, que já estava ali, né? Que já estava ali, porque todas as coisas, aí eu lembro muito do Siddhartha, né? A gente conversando aqui sobre o Siddhartha esses dias, eu e o Patrick, sobre o livro Siddhartha, e ele fala muito sobre as coisas que tem a potência, né? De ser uma pedra que um dia, né, vai virar um mineral, esse mineral que pode virar ali um bicho, que depois pode virar um homem, enfim. Eu acho que ali, naquele cordel do João, já tinha uma Julie questionadora, uma Julie que não se conformava muito com o final das histórias, porque na minha história, quando ele vence todas as provas, ele diz: eu só caso com ela se ela quiser casar comigo, se a princesa quiser casar comigo. Eu venci as provas, o prêmio, né? Que coisa horrível, né? O prêmio era a mulher, mas era um reconto, né? Uma criança recontando a história, mas eu consigo colocar esse olhar, né? De reflexão e de, bom, precisa ter um aceite para além de vencer, porque uma pessoa não é um prêmio, né? Uma pessoa não pode ser pega assim num prêmio. Tinha E uma aí a autonomia, né? princesa. É, exato. E aí a princesa dessa história, né, se comove, porque nenhum dos outros iriam perguntar para ela se ela queria casar, né? Então, na verdade, ele não era pobre, né? Ele não tinha dinheiro, né? Diferente. Eu acho que a história hoje é muito sobre isso, assim, não era um rapaz pobre, era um rapaz que não tinha dinheiro, porque pobreza é outra coisa, né? Pobreza, né? A gente vê muita gente pobre, cheia de dinheiro, né? E aí essa Júlia, eu acho que ela já estava ali no João. Então depois do João vem outros recontos, esse que você mostrou do pai que mata o filho. É um reconto, uma recolha de um livro do Câmara Cascudo, né? É também uma recriação minha de uma história que eu li, né, nessas recolhas, quando eu começo a conhecer o Câmara Cascudo. Olha aí a letrinha, meu Deus. Eles têm tudo mesmo aí no museu dele. E aí a gente vai ter outras obras como essa da Pedra Encantada, que é uma parceria com o meu tio Evaristo, que é muito comum no Cordel, né? A gente fazer parcerias. Essa é uma adaptação do texto de Raquel de Queiroz, uma crônica de Raquel de Queiroz. Muito interessante também. O tio começou a escrever, disse: Júlio, continua aqui essa história, se tu gostar. E aí eu gostei, continuei. Mas essa caminhada toda, além das adaptações, eu tenho textos que são criação própria, né? A gente fala criação própria, mas no fundo a gente está recontando alguma coisa que está dentro da gente. Eu acho muito difícil a gente falar de originalidade, assim, sabe? Eu criei isso. Sim, a gente cria a partir de um repertório, né? De uma vivência, de muitas leituras. E um dos trabalhos, assim, que me deu muita alegria fazer, que ele tá em 2 trabalhos, né? Aqui ele tem um poema extra, que é esse Todo Sertão é Mulher, Toda Mulher é Sertão. Ele tem um poema extra que não tá nesse daqui, no Raízes do Coração. Mas eu gosto muito desse trabalho, porque esse trabalho, né? Ele é de 2022 também, que é um ano bem movimentado na minha vida, assim, recente, mas bem movimentado. Eu fui convidada por uma marca de roupas para que os meus poemas estivessem nessas peças, uma coleção. E é muito maluco, porque é uma marca de Santa Catarina, né? Do sul do Brasil, que se apaixonou pelo cordel e resolve homenagear o sertão central do Ceará, Quixeramobim. Muito, muito doido, né? Você pensar isso, como é que rola isso, né? Isso rolou porque um estilista foi fazer um trabalho lá, que era de Quixeramobim, e o estilista levou essa cultura dele, né? Assim como o nordestino, né? Onde o nordestino vai, ele leva, né? O saber dele, a cultura dele. É por isso que o cordel tá espalhado pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Porque para onde a gente vai, a gente leva, né? Esse nosso ser nordestino. Aproveitando né, a deixa, só para informar o pessoal, recentemente a Juliane teve num podcast, é um podcast, né? E, Nordestinos pelo Mundo, né? Só para registrar aqui rapidamente, né? Quem puder depois dar uma conferida, que é um podcast que trata justamente dos nordestinos que se destacam em várias áreas, né? Em várias regiões do Brasil e do mundo, né? Então, recentemente a e, gente teve lá, né? Nessa conversa. Sem querer te cortar, não sei se tu já tinha dado não, continuidade, se tu ia falar mais de alguns cordéis, que eu sei que são muitos, né? E eu preciso, inclusive, ter alguns que eu não tenho, né? Depois conseguir adquirir. Mas é pegar a deixa que tu tinha dado sobre essa questão, né, do feminismo e tal, da questão do protagonismo das mulheres na literatura de cordel,
né? Só relembrar, né, que a gente tinha falado aqui, que aqui o Cariri é muito rico, né, nessa questão do cordel, né? Também a literatura de cordel em todo o Nordeste, mas o Cariri a gente tem uma figura incrível, uma pessoa que a gente rende todas as homenagens, todo o nosso carinho, que é a Joseni Lacerda, né? Tem aqui uns Minha cordéis dela aqui, mestra. né? O O mestre é linguajar Roxinol, cearense. o mestre é Roxinol, a mestra é Joseni. Para mim é uma mestra, para mim. E só para registrar também, né, que a professora Cláudia Rejane, que é uma grande pesquisadora, né, da Isso, literatura, demais, né, né? popular do cordel, que também da causa feminista, né, da luta das mulheres, né. Outra referência que a gente fez, que a gente precisa também, né, retomar aqui, que é o livro delas, né, da Fanca. Eu estou sempre fazendo isso para quem veio depois da conferida do que a gente já tinha falado. O livro delas, que é a Fanca, né, Francisca Pereira dos Santos, que é professora da UFCA, nossa colega, inclusive, né, me repassou esse livro recente, essa semana, e que a Júlia também está registrada, então tem várias cordelistas e várias repentistas, né? Uma coisa inédita, porque é muita gente, ó, é uma produção, uma pesquisa incrível. E aí eu ia te perguntar justamente sobre esse teu projeto, né, que tu já vem de um tempo, né, é mais um recorte que a gente vai fazer, né, sobre essa pesquisa, esse teu trabalho com as mulheres cordelistas, com a causa, né, da mulher no cordel, o cordel contra o machismo, que é outra, né, outra temática que tu também tem trabalhado, então essa preocupação também de escrever nessa perspectiva, né, então esse recorte que eu queria fazer para tu falar um pouco sobre isso, aí depois a gente vai para o próximo, né, para a próxima deixa. Beleza. Eu espero que a gente não. Né, o tempo talvez, né, nos atrapalhe, porque tem muita coisa, né, para falar. Mas enfim, Então, eu acho que as lives do Instagram não caem mais com a hora, cai? não Não sei. sei. Faz muito tempo que eu não faço live. Mas vamos Se conversando, né? cair com a hora, a gente volta. Por mim, tranquilo, viu? Então, gente, sobre cordel de mulher, hoje eu estou mestranda, né, por uma escola de São Paulo, e eu pesquiso o apagamento histórico das mulheres cordelistas, pensando, né, tentando. Inclusive, tive uma conversa com a Fanca que me acendeu um bocado de luzinha, porque a gente, quando começa a pesquisar também, Uhum. fica assim, querendo sempre trocar ideias, né? Com quem já está mais tempo na caminhada acadêmica. Eu não me considero uma pessoa acadêmica ainda, mas eu acho que é muito importante a gente também ocupar esses espaços para que o cordel ele comece a ter representatividades não apenas femininas, mas de pessoas que são fazedores dessa arte, para que não fique também um monte de coisa de gente teórica que não escreve, que não sabe muito bem do que está falando. E aí, eu sempre gostei muito de estudar, o Francisco é testemunha da minha vontade, a avidez de estudar, mas como estudante trabalhadora, nem sempre foi possível ir conduzindo uma coisa atrás da outra, né? Eu entrei na universidade muito cedo, ia fazer 16 anos, se eu tivesse seguido naquele fluxo de fazer uma coisa atrás da outra, talvez já tivesse num pós-doutorado, mas precisei me dedicar em alguns momentos também mais à carreira, aos empreendimentos mesmo, mas hoje consegui esse fôlego para adentrar o mestrado, né? Entrei ano passado. É uma turma especial da Escola Célia Helena, uma escola de São Paulo, que tem quase 50 anos de formação de atores, é uma escola muito conceituada e que oferece, né, cursos também no nível superior, tanto de graduação como de mestrado. E eu tive a graça de passar num edital de uma turma especial financiada pelo Itaú, né? Que diferente de um FIES, eu não vou ficar devendo nada a ninguém. Eu vou ter o meu título de mestra, como a minha entrega é essa, né? E como é um mestrado profissional, tem sido muito interessante, assim, eu tô aproveitando cada minuto, já tô com saudade, falta só um ano, né, porque ano que vem, eu já vou para a primeira qualificação agora, semana que vem, é a minha primeira qualificação, e ano que vem eu já entrego o meu produto, né, daqui a um ano eu vou estar com a minha banca para apresentar, e o meu produto vai ser um site, né, chamado Museu do Cordel de Mulher, porque a minha pesquisa, ela é em memória e acervo. E aí eu estou estudando, eu estou pesquisando quais foram as estratégias que as mulheres, dentro da história do cordel, conseguiram para se manter escrevendo, já que publicando nem sempre podemos publicar, né? Historicamente, a gente tem aí, se a gente fosse falar de reparação histórica, uma dívida enorme, né, com esse período que as mulheres passaram sem sequer poder estudar.
quando a gente fala de cordel feminino, a primeira mulher que a gente tem notícia é a Maria das Neves Batista Pimentel, publicando em 1938. Só que nesse processo da pesquisa, é muito interessante isso, Francisco. No processo da pesquisa, outro dia eu batendo um papo com o Marco Aurélio, que aí eu sempre digo que esses momentos de bate-papo, para a gente que está pesquisando e conversando com alguém que já está mais tempo na caminhada, a gente amplia, né? Ele me falou de uma pesquisa que não tem nada a ver com cordel de mulher. A pessoa estava pesquisando religiosidade na Bahia, e essa pessoa encontrou um jornal que tem uma mulher mais antiga do que Maria das Neves Batista Pimentel, publicando. Aí eu já fiquei louca, né? Porque essa mulher, essa outra Maria, que é uma Maria de Souza, ninguém nunca tinha ouvido falar nela. Por acaso Né? descobre, né? A pessoa descobriu por acaso, a pessoa estava pesquisando outra coisa e achou um jornal, né? E é muito doido, assim, porque acho que é 1920, sabe? Então, quantas Marias a gente não pode descobrir se a gente tiver quem se interessa por pesquisar essas mulheres, né? E aí, antes mesmo dessa coisa do mestrado, falando um pouco de como eu consigo, como é que eu chego nesse lugar de me interessar pelas mulheres. Muito criança indo para os eventos, eu gosto de dizer que a minha pesquisa começa aí, criança, porque eu, muito criança indo para os eventos com meu pai, surgiu uma pergunta: cadê as mulheres? Né? E essa pergunta, ela me inquietava e começou a inquietar meu pai também. E aí eu digo que o primeiro mobilizado com a minha pesquisa foi o meu pai, porque... e eu descobri isso, né, agora, pesquisando no mestrado, que essa pesquisa começou lá, né, com a Júlia criança, porque eu perguntava cadê as mulheres? E aí meu pai tentava explicar, mas ele bem não sabia dizer, né, porque as mulheres não estavam nos eventos, né? Porque talvez ele nunca tinha pensado nisso também, né, até eu mobilizá-lo. E aí começa uma coisa muito interessante. Meu pai, quando ele viajava para os eventos, que eu não podia ir, porque eu era um papagaio de pirata, né? Todo evento eu estava com ele ali do lado. E eu, durante muito tempo, fui a filha do Rouxinol que escrevia cordel. Muita gente não falava nem meu nome, né? Que isso, eu, na época, não entendia isso como um certo apagamento, mas é um apagamento do machismo estrutural, que a gente começa a chamar o outro por ser filho daquele patriarca, né? Daquela referência. E eu tenho muitíssimo orgulho. É a criança e a mulher, né? A criança é o exótico que está ali, mas não se dá aquele valor realmente que, né? Isso. Mas enfim. E eu tenho muitíssimo orgulho de ser filha do meu pai, mas eu era Julie, né, também. E aí, nesse lugar, eu começo a pedir pro meu pai que quando ele fosse para os eventos, que eu não fosse, ele procurasse cordéis de mulheres. Então começou aquela pergunta, toda vez que meu pai voltava, e aí, tinha cordel de mulher? E aí, quando tinha, ele me dava, e assim eu fui conhecendo. Primeiro ele me disse que tinham mulheres escrevendo, mas que, né, nem sempre elas estavam ali nos eventos. E a gente sabe por quê, né? Porque o sistema, né, que a gente vive, que ainda é um sistema patriarcal, ele bota outras responsabilidades nas nossas costas, que não nos permitem estar nos eventos. Então, as mulheres não estavam nos eventos porque elas estavam certamente cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, ou com algum marido que não deixava elas irem para os eventos, ou com curadores que não as convidavam, né? Porque faziam questão de endossar esse discurso de que não existia mulher no cordel. E aí, essa mobilização faz com que eu comece a ter o meu primeiro acervo de cordéis de mulheres, através do meu pai. E eu lembro que a primeira vez que eu li cordéis de mulheres foi nessa mobilização dele, né? De trazer cordel para mim de Isabel Nascimento, de trazer cordel para mim de Dona Josine Lacerda, que era meu sonho conhecer Dona Josine Lacerda. E aí eu lembro certa vez que eu estava num evento, a gente estava num festival de trovadores. Lindo esse trabalho, Segredo de Marina. Incrível. E a gente estava num evento, um festival de trovadores, e aí sobe no palco Mocinha de Passira, uma cantadora. Se eu nunca tinha visto mulher cordelista, quanto mais cantadora, né? Porque imagina só, uma mulher com uma viola no meio do mundo. E aí eu lembro que Mocinha de Passira cantou, acho que com Geraldo Amâncio, que é um monstro que a gente fala, né? Do cordel. E é aquela mulher pelejando com o Geraldo Amâncio ali no mesmo patamar, né? Quebrando Geraldo de um lado e Geraldo quebrando ela do outro ali na poesia, né? E eu fiquei assim, parecia que eu tava vendo, não sei nem o quê, um Saci Pererê, uma coisa assim de outro mundo pra mim, né? E ali houve esse entendimento, né? De que essas mulheres existiam, mas que não existia um espaço para elas. Então, eu começo a me interessar por essas obras de mulheres e conheço um primeiro grupo de mulheres, que foi a Rede Minemozine de Mulheres Cordelistas, uma rede fundada pela Josmaria,
que hoje é uma rede também internacional, ela está baseada em Portugal também, mas tem um trabalho com mulheres do Brasil inteiro. E ali eu começo a entender também o que era feminismo, né? Não tinha muita noção de feminismo. Eu acho que isso, sei lá, 2013, 2012, né? E ali começa a me envolver. Então, existe uma Julie antes das mulheres e uma Julie depois. Porque quando a gente começa a se conectar com outras mulheres, a gente começa a ver que algumas coisas que a gente vivia ali nos bastidores, né, do cordel, que é, gente, um cordel, ele não é machista porque é o cordel, não. O cordel é machista porque o mundo é machista. Então, tudo que tem no mundo é machista, não é só o cordel, não. Né? E aí, algumas coisas que a gente vivia ali no bastidor do cordel, a gente começa a entender como machismo. Porque ao se conectar com outras mulheres e entender o que é esse conceito, a gente entende que o machismo está presente no cordel, não só nas narrativas, né? Porque se a gente pegar as temáticas, e a Fanca fala isso num dos primeiros capítulos desse livro, ela diz, se nós formos ver quais são os principais temas do cordel, a gente vai ter a mulher como um dos temas mais presentes na literatura de cordel. Mas que mulher é essa? Via de regra, é uma mulher estigmatizada. Ou ela é uma princesinha que está esperando ser salva, né, por alguém, ou ela é uma sogra, né? Leandro Gomes de Barros amava a sogra, só que não, né? Então a gente tem sempre a mulher nesse lugar de vilania ou de muita fragilidade, nunca a mulher por ela mesma, né? Nunca a mulher real, nunca a mulher com voz. Então, dentro dessa lógica, a gente percebe que o machismo ele não está só nas escritas, ele está também nas práticas, né? Quando as mulheres não estão nos eventos como convidadas, é um machismo também, é uma forma de apagar essa história, essa memória. Os historiadores já têm utilizado um termo chamado memoricídio, que é a morte da memória, que é o apagamento da memória. Se eu digo que não existe e faço com que não exista, porque eu não convido para o evento, eu não edito, Não eu tem não registro, publico, né? não tem Registro. registro. E aí, quando outras mulheres, porque esse resgate da voz das mulheres, ele é feito por outras mulheres. Somos nós por nós. Não foi nenhum homem que resolveu começar a pesquisar a obra de mulheres. Então a gente tem a Fanca mesmo como assim um baluarte, um luzeiro nesse começo mesmo de pesquisa. Eu acho que não tem outras pesquisadoras além da Fanca. A gente tem a Maristela também, né, que fala da Maria das Neves, a Maristela Barbosa. A gente tem uma Márcia Abreu também. Mas eu acho que a Fanca e a Maristela elas se destacam muito. A Doralice, também a professora Doralice, né, que eu não sei se é de Minas agora, se é da Paraíba, mas são pesquisadoras, todas mulheres, né? Curiosamente, todas mulheres resgatando essa memória. E aí, quando vem 2020, que eu volto para esse lugar de olhar para as gavetas, de olhar para dentro, eu digo, eu acho que eu tenho um papel aqui também como editora de cordel. Eu preciso fazer algo mais pelas mulheres, além de escrever sobre mulheres, além de criar espaços para mulheres dentro dos meus eventos. Eu preciso editar essas mulheres, eu preciso criar um espaço que seja delas, né? E aí, me lembrei daquela menina que perguntava, tem cordel de mulher, né, pro meu pai. E aí eu crio o selo Cordel de Mulher. E esse selo, ele publica só mulheres. Eu tenho uma editora que chama Ganesha Edições, que publica todos os seres vivos, viventes que queiram escrever, todas as pessoas, né, a gêneros e não binários, tudo. Mas o Cordel de Mulher, ele é só para mulheres. E ele foi criado em 2020. E ele foi tão bem aceito pelas mulheres cordelistas, Francis, que ele virou um coletivo, né? Que se mobiliza, que luta por espaços. Então, é assim que eu começo com o selo. Mas essa história com mulheres já vem de muito tempo mesmo. Sim, é interessante, porque é um, parece que é um resgate que veio naturalmente, né? Parecia que já essa condução, né, que foi se dando espontaneamente, gerou essa inquietação e aí é o protagonismo, né? Que é fundamental, né? Essa tentativa de encontrar um meio de mudar essa realidade, transformar isso. E aí é incrível um trabalho, né, que a gente reconhece e que a gente precisa, os homens, né, também ler as mulheres, né, não só ler os cordelistas, mas as cordelistas, né, e aí esse livro aqui já é uma deixa, né, para a gente conhecer, né, ver qual é o espectro, né, de histórias, de narrativas, né. Eu tenho um preconceito muito forte ainda contra a literatura popular, contra o cordel, porque as pessoas confundem, né, Júlia, aquela ideia de que
o cordel, a literatura popular, às vezes confundido com a poesia matuta, né? Porque, por exemplo, você pega o Patativa do Assaré, ele escreve poesia matuta, que é aquela que aparentemente a pessoa não sabe, né? A norma, né? A norma culta, e escreve tudo, né? Bem, aquele, como se fosse o caipirês, né? Uma espécie de dialeto caipira, e muita gente acha que o cordelista escreve aquilo, né? Aquele modo. Na verdade, aquilo é um gênero, um estilo de escrita que a pessoa tem plena consciência de que está escrevendo num formato que aparentemente, né, que é tentando imitar uma mimesis, né, da fala do sertão. Mas os cordelistas de bancada, né, que eles, na verdade, são grandes pesquisadores, os que eu conheço, e eu conheço de muito tempo, né, vi vários cordelistas surgindo, né, Rochinol e tudo, e aí a gente vê que são pesquisadores, né, rigorosos que vão buscar as fontes, que vão ler várias versões e além de fazer isso, no caso das mulheres também, né, de fazer essa leitura de vários textos, pegar várias fontes, ao escrever também imprime na obra não só o texto impresso, né, mas imprime também a sua visão, as suas ideias. Por isso que eu digo, o cordelista, a cordelista, o repentista, a repentista são filósofos populares, né? Eles têm uma reflexão sobre o mundo, sobre a vida, sobre as questões, né, fundamentais, das mais diversas, porque também o pessoal, além de confundir o cordel com a poesia matuta, também confundem a ideia de que os temas do cordel são temas menores. Mas, pelo contrário, a gente vai encontrar sagas, mitologia, a gente vai encontrar gracejo, né, que é aquela parte mais cômica do cordel. Tem cordéis reportagem, né, de vários grandes eventos, como tu citou, né, quando o pessoal no sertão descobriu que o homem tinha chegado à lua por causa de um cordel, né, que era, como diz o Joseph Luyten, né, que é um pesquisador não sei se é holandês e veio para o Brasil, que era folk media. Irlandês, Folk folk media, media. né? Tem lá Então, no seu artigo das musas, né? Você começa falando sobre isso, né? No artigo é, com a foi, Ener, né? Que você escrevi escreveu um com a Ener, artigo, né? e a Ana também, sobre essa questão da representatividade das musas, né, na literatura de cordel. E aí agora a gente passa para outro bloco, né, para a gente aproveitar também essa reflexão que você fez. Como é que vem essa outra faceta, né? Então a gente já falou sobre como é que surgiu a ideia da Julie, né, escrever poesia já em tenra idade, né? Uma criancinha já escrevendo, foi prefeita mirim, depois começa agora com esse projeto, né, das mulheres cordelistas e tal, e essa parte agora também da produção, né? Porque tu produz, né, eventos e outras atividades e não se restringe apenas aqui, né, ao Ceará, à Fortaleza, né? Já alçou outros voos. Também tem textos, né, cordéis que foram adotados pelo Pike, né? Só falta o Jabuti, né? Que eu acho que de repente em breve chega, né? Mas O esses livro outros novo foi projetos, escrito, Jabuti. Foi escrito o livro novo, quem sabe, pronto. né? Então já está na agulha, né? Mas aí Competindo. desse projeto das mulheres, quais outros projetos tu vem tocando assim, de um ponto de vista mais amplo, né? Porque esse é bem específico, né? Tem uma temática, mas tem outros, né? Sim. Então, nesse campo das edições, né, das produções, eu, quando comecei a publicar, assim, por editoras tradicionais, né, eu transito, gente, em muitos ambientes. O Francisco fez aí um bloco mesmo de facetas, né? Eu escrevo, né? Tenho uma carreira artística como escritora, vivo no meio do mundo fazendo oficina, formação para professores e tudo mais. Agora estou nessa faceta mestranda, pesquisadora, né? Abrindo aí esse espaço para quem sabe daqui uns anos estar dentro de alguma universidade também, ministrando aula, é um desejo meu. Inclusive, estou aberta aí para a UFCA para fazer alguma aula especial dentro da filosofia sobre cordel. E tem essa faceta de editora, porque chegou uma hora também que eu queria muito saber como é que se faziam os livros. Isso eu menina, com 15 anos, né? E aí comecei a bater na porta das editoras. Também tinha um detalhe, gente. Eu precisava pagar as despesas de ir para a faculdade, de comprar livro para estudar. Eu sempre muito cedo empreendi. Eu dei aula de reforço. Eu com 11 anos eu dava aula de reforço, né? Eu estudava de tarde, de manhã e de noite eu dava aula de reforço, né? Então,
Quando eu passo na faculdade, minha preocupação primeira era, não quero dar despesa para minha família. Eu quero estudar, mas me bancar. Então, assim, passei na universidade pública, mas a gente sabe que tem os custos, né? E aí comecei a bater na porta das editoras com um currículo que tinha zero coisas, né? Não tinha nada no currículo, não tinha experiência de nada, só vontade, lia muito, lia muito. E aí um dia, um maluco acreditou em mim, que foi o Flávio Martins, né? Que era o dono de uma editora chamada Conhecimento, que eu tinha publicado um livro pela editora IMEP, que era da ex-esposa dele, né? E ele me conhecia desse contexto da IMEP, que ele foi um dos editores do meu livro, que era o Branca de Neve, que foi um clássico também recontado em cordel, que foi comprado por todos os municípios do estado do Ceará, que foi uma grande surpresa. Eu, com 15 anos, o livro vendido para todos os municípios, eu ganhando meu primeira grana de direito autoral, uma menina de periferia, sabe? Assim, uma coisa inimaginável. Fui emancipada pelo meu pai para poder viajar com esse livro, né? Fazer, numa época em que só se emancipava filho de político, né? E eu, uma menina de periferia, de uma família da classe trabalhadora, fui emancipada para trabalhar, para viajar, porque toda vez que eu viajava, era uma papelada que meu pai precisava assinar para o povo poder viajar comigo, né? Menor de idade. E aí meu pai falou, não, a Júlia já nasceu emancipada. E aí formalizou o documento no cartório e eu comecei a viajar com esse livro. E aí eu lembro que eu recebi a boneca do livro, né? A boneca é o protótipo, gente, o modelinho de como o livro vai ser. Eu fiquei tão apegada àquilo ali que eu fiquei, poxa, é uma artesania isso aqui, eu quero saber como é que faz livro. E o desejo de trabalhar. E aí bati na porta de todo mundo e o Flávio me aceitou. E eu fui para Conhecimento, né, com 16 anos, assim, no primeiro ano que eu entrei na faculdade, eu entrei também nessa editora como estagiária. Qual era a minha função? Eu digo que era severina, né? Eu fazia tudo porque eu não tinha experiência de nada, mas foi uma escola, porque eu passei por todos os setores da empresa. Do editorial ali, aprender a revisar textos. Chegava os textos dos revisores, né? Uma galera formada em letras, com um bocado de título, e eu achava um monte de erro nos livros ainda. Eu, menina, com 16 anos. E aí fui crescendo nessa editora, e foi muito interessante porque eu lembro muito que teve um momento que foi muito crucial. Eu fui convidada por uma professora da universidade, da UES, para ser bolsista dela. Era uma professora que todo mundo se estapeava para ser bolsista dessa mulher. E eu fui cotada para ser bolsista dela no mesmo período que eu estava na editora, assim, entrando na editora. Então, quando eu olhei o valor da bolsa, né, e o valor que a editora ia me pagar para ser estagiária, não fazia o menor sentido ser bolsista, embora eu quisesse muito ser bolsista. Então, é mais uma coisa que mostra como a gente que é estudante trabalhador sofre para continuar estudando, porque se eu tivesse a oportunidade de ter tido uma bolsa que prestasse, quem sabe hoje eu não tivesse realmente muito mais profunda nesse lugar do academicismo, né? Mas também eu acho que ir para o lugar do empreendedorismo me deu outras visões e uma outra energia de vida que a academia talvez não me desse. Talvez eu tivesse ficado, né, num lugar também muito teórico e tudo. E aí eu encarei essa coisa da editora como estagiária. E com um ano de editora, eu já estava muito bem relacionada no mercado. A ponto de ter recebido uma proposta para ir embora do Ceará trabalhar numa editora do Sul, numa grande editora. Ninguém sabia disso, só que eu acho que o dono da editora pressentiu de alguma forma que eu estava muito bem relacionada, né? E ali no Natal daquele ano ali, do ano da confraternização da empresa, eu me tornei sócia gerente da empresa. Ele me deu 10% da empresa, né? Eu ganhei 10% da empresa e resolvi não ir embora do Ceará. Eu falo que toda vez que eu vou embora do Ceará acontece uma coisa. A última vez eu me casei, né? Que é outra coisa que também não estava nos meus planos me casar. Então, sempre tem alguma coisa que faz com que eu fique por aqui, que eu tenho alguma coisa para fazer aqui, né? E aí eu fiquei nessa editora como sócia gerente, né, editora. E nessa caminhada de editar livros, eu já editei mais de 100 autores. Eu contando outro dia, eu já editei mais de 100 pessoas. E é muito maluco pensar de você fazer parte da história de 100 pessoas, É o né? Braulio, Porque um né? livro, né? Até o Braulio Bessa. O Braulio Bessa já foi mais recente, já foi em 2016. Eu já estava... Em 2014 eu me desliguei dessa editora, né? Passei 5 anos, foi uma caminhada muito assim, profunda. E aí, em 2014, eu resolvo que eu quero dar uma pausa, pensar se eu quero continuar no mercado, fazer outras coisas. E aí, nessa pausa, eu vou produzir bandas musicais, né?
Meu marido, na época, estava trabalhando como músico. Não era meu marido ainda, era meu namorado. E aí eu tinha juntado uma grana para ir embora para São Paulo. Depois resolvo não ir, né? E quando eu fico aqui no Ceará, em Fortaleza, com essa grana que dava para viver em São Paulo, eu começo a me interessar por outras coisas. Já que eu tô com dinheiro, não tô preocupada em pagar as contas, eu vou fazer outras coisas. Aí fui fazer curso de produção artística, de produção cultural. Fui fazer curso de teatro, comédia dell'arte. Fui fazer tudo que eu tava afim, né? Aquela assim, vou viver um ano como herdeira, né? Herdeira do meu próprio trabalho. E aí, nisso, eu começo a produzir bandas musicais, mas não consegui me afastar da edição de livros, porque parece que a gente que se apaixona pelo livro, a gente não se afasta disso nunca mais, né? E aí, um dia, uma editora disse, olha, eu quero, Julie, que você faça uma assessoria para mim. Estou começando a editar livros. E aí eu começo a fazer assessorias. Em 2014, ainda não oficialmente, eu crio a Ganesha, né? E começo a fazer assessorias editoriais e me dividindo com as assessorias musicais, trazendo banda do Rio, de São Paulo para cá, levando a galera daqui para lá. E aí surge o Braulio em 2016. Aí a Ganesha já estava aberta, né? A empresa já estava oficialmente aberta. E o Braulio já era famoso na Fátima, já estava, né, aí ganhando os lares do Brasil inteiro, né? A primeira vez que um poeta de cordel, né, e também de outras poesias que ele escreve, estava ali na telinha do povo, né? Dizendo poesia. Isso é histórico também para o nosso país, porque a gente vê hoje muitas crianças dizendo quero ser poeta por causa do Braulio Bessa. A minha geração, as meninas queriam ser a Carla Pérez, né? Porque era só o que se via na televisão, era a Carla Pérez, né? Então hoje a gente vê que existe criança querendo ser poeta, né? Sem querer ser só jogador de futebol. É muito importante, a gente tem que reconhecer isso, né? E aí eu conheço o Braulio por um amigo, né? Um amigo que eu conheci nas produções musicais, porque você ser produtora, gente, de banda independente, é loucura, né? Porque tem R$ 0, né? Então eu batia na porta de vários empresários para pedir apoio, fosse para vestir o pessoal da banda, fosse para vender ingresso. E eu sempre fui muito ousada, assim, eu pegava as bandas, fazia um portfólio e vendia como se essas bandas fossem o que o supra-sumo que existia, banda que ninguém conhecia, né? E aí, assim, eu bato na porta de Gustavo Lobo, que é um cara que na época não era empresário do Braulio, ele era um empresário do ramo de camisetas aqui, da Nordwest, que eram camisetas engraçadas, nordestinas. Tinha loja no Shopping Benfica, foi uma loja muito que todo mundo da classe artística batia na porta do Gustavo, porque o Gustavo era apaixonado por arte, né? Dava oportunidade para todo mundo. Eu nem sabia, mas eu tive essa sorte de bater na porta dele. Nem fui instruída por ninguém. E fui muito abraçada pelo Gustavo. E aí um dia ele fala para mim: tu conhece o Braulio Bessa? Falei, cara, eu conheço na televisão, né? Que nem todo mundo e tudo. Recebo os vídeos dele, porque tudo que é cordel o pessoal manda para mim no WhatsApp, mas não conheço muito porque não via muita TV também, mas conhecia do WhatsApp. Aí ele fala, não, é porque ele quer publicar um livro, ele tá estourado aí, faz palestra, termina as palestras, o povo não tem um livro. Né? E aí eu fiz essa assessoria, né, e fiz a edição. E o resumo da ópera é que essa obra vendeu mais de 100 mil exemplares, né? E em 6 meses vendeu 30 mil exemplares. Mas antes disso, eu já era editora de livros, né? Eu já tinha editado Tiago de Mello, já tinha editado muita gente. Só que quando você edita uma pessoa que está numa máquina, né? Como a Rede Globo, que é uma máquina, né? Realmente foi um divisor de águas. Então, há momentos até que eu não consigo nem pegar as demandas que o Braulio me indica, sabe? Chega muita gente para mim, eu digo que não dá nem trabalho negociar com esses clientes que vêm do Braulio, né? Porque é uma marca tão forte, o Braulio hoje ele tem um nome tão forte, e ele é tão generoso também, ele é uma pessoa que ele manteve essa essência dele, né? De homem sertanejo, das raízes dele, né? Ele é aquela mesma coisa de quem vê na TV. Tem artista que você conhece, você diz, meu Deus, não queria não ter conhecido. O Braulio, você se apaixona mais por ele, pelo trabalho dele, porque ele é uma simplicidade, né? Ele sabe o tamanho dele, mas ele compartilha, né? Compartilha o sucesso, compartilha os espaços. Então foi um divisor de águas muito grande ter editado o Braulio Bessa, porque depois dele, muita gente começou a me procurar para publicar pela Ganesha, né? Pela minha empresa, e também procurando oportunidades no mercado. E eu me fixei de uma forma muito maior, assim, como editora de livros, como um expert do mercado, né? Mas eu gosto sempre de dizer que ele já era famoso, viu? Não fui eu que publiquei ele. Ele já era famoso, já tinha um trabalho muito lindo, muito incrível.
Eu apenas fui uma profissional do mercado, uma executiva do mercado, uma editora de livros, que fiz a ponte, né? Conectei ele com uma empresa que queria editá-lo. E aí também fiz o que eu amo, que é fazer o livro nascer, convidar ilustrador, pensar em papel, pensar onde vai ser esse lançamento, conectar as pessoas. Eu acho que o meu grande lance, sabe, Francisco? A minha missão mesmo, se a gente tem uma missão só, né? A minha é conectar as pessoas, sabe? Fazer as pessoas certas se encontrarem, ser assim uma pessoa que tece ali redes, que tece pontes. Isso me dá muita alegria, me dá muita satisfação saber que eu conectei aí pessoas pelo meio do mundo para realizar suas coisas e para se encontrar com pessoas que precisavam encontrar. Perfeito. Foi Poesia com Rapadura, o Foi livro? Poesia com Rapadura, o primeiro livro dele. Poesia com Rapadura. A gente vai, pegando também a deixa dessa fala, a gente vai para acho que para um último, eu não sei nem que horas são, não estou conseguindo visualizar aqui, se tu puder ver, 8h30. vai longe, né? Só para a gente, eu acho que já também se encaminhando, né, para finalizar, até porque daqui a pouco, né, a bateria do celular deve pedir arrego. Mas, assim, só para também deixar isso registrado, né, de que tem todo esse itinerário, né, que desde criança, né, que tu começou na leitura, né, do cordel, da poesia, e começou a produzir, e também já refletir sobre isso. Depois vem essa inquietação, né? Aí vem uma pesquisa sobre as mulheres, vem uma produção, depois tu já começa a fazer a editoração, quer dizer, tem todo um movimento aí, né, que vai para além daquilo que foi uma semente, né, bem pequenininha, mas que, né, gerou tudo isso. Aí eu queria só saber mais duas coisas e depois a gente fazer um mote final que é da filosofia, né? Como é que foi, né, aquela participação que tu teve foi no Bom Dia, foi no programa da A Fátima? Fátima Bernardes. Pronto, como é que Fátima foi Bernardes. isso? E o outro, como é que foi esse processo dessa viagem que tu fez recente para a Holanda com toda essa era um encontro internacional sobre cordel. Fala um pouco sobre esses dois, que eu acho que para dar mais uma dimensão, né, da potência que a Juliane já, né, vem a um vulcão em erupção, né? Diz aí. Então, essa caminhada com. Vamos falar primeiro da. A Rebra que a gente fala por último, da Holanda, né? A gente vai falar primeiro dessa, Do dessa encontro da. perspectiva da né? Dessa aparição nacional. Foi em 2022 também, né? Eu digo que 2022 foi um ano super movimentado, né, na minha vida. Teve esse Pandora, que a gente está falando aqui, né? Esse cordel linkando com a mitologia grega, que ele ganhou muito espaço na mídia, né? E aí, com esse espaço, com essa discussão, né? Saiu no Povo, no Diário, eu recebo um contato de uma produtora, né, da Fátima, dizendo: olha, nós vamos fazer um programa voltado para mulheres cordelistas. Eu acho que tem um dedo do Braulio, ele nunca se acusa, assim, ele é muito generoso e muito anônimo, assim, nas coisas que ele faz, né? Um dedinho dele nessa indicação, mas acho que deu uma. Será que é mentira?
Eu acho que eu estava sem som, né? Então a gente vai dar uma pausa, eu vou voltar para poder convidar a Júlia novamente, que houve uma desconexão.